no dia 18 de abril, nós comemoramos o Dia Nacional do Livro Infantil. E o grande homenageado neste dia é o Monteiro Lobato, que, com a sua literatura infantil, ele conquistou várias crianças aí brasileiras ou por esse mundo afora. E hoje, dia 23 de abril, nós comemoramos o Dia Mundial do Livro. Essa data foi escolhida pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, que se chama UNESCO, que é o órgão responsável aí para celebrar o livro, incentivando aí a leitura e homenageando grandes autores aí que faz parte da literatura do nosso cotidiano. Então, dia 23 de abril, também comemoramos o Dia Mundial do Livro. Essa data foi criada não somente para homenagear os grandes autores brasileiros, mas também vem homenagear a todos os autores do mundo todo. Então, por isso que é uma data considerada aí Dia Mundial do Livro, é o mesmo que Dia Internacional do Livro. Por isso que foi criada no dia 23 de abril. E essa data também foi escolhida para comemorar o Dia Mundial do Livro, porque 3 grandes escritores internacionais morreram nessa data. Então, para homenagear esses escritores famosos aí internacionalmente, foi marcada essa data no dia 23 de abril. Então, dia 23 de abril é o Dia Internacional do Livro, Nós também falamos no Dia Mundial do Livro, a mesma coisa. E no dia 18 de abril já é dedicado ao Dia Nacional do Livro, somente aqui no nosso país, no Brasil. Internacional é o mundo todo e nacional somente aqui no Brasil. E um grande homenageado aí no Dia do Livro, no Dia Mundial do Livro, é o nosso querido William Shakespeare. Então, ele foi um grande escritor e escreveu o livro de Romeu e Julieta. Então, eu acredito que vocês não leram, mas que vocês já devem ter visto aí alguns filmes, relacionados a Romeu e Julieta, Alguns também já conhecem a história de Romeu e Julieta. Então, esse autor, o William Shakespeare, ele foi um grande homenageado no Dia Mundial do Livro. Aqui está o nome da obra que o William Shakespeare escreveu, de Romeu e Julieta, uma grande obra literária. Um outro autor homenageado por essa data, no dia 23 de abril, é o Miguel de Cervantes, com o livro Dom Quixote. Então, ele escreveu essa obra de Dom Quixote e foi um dos grandes homenageados aí no dia 23 de abril. E foi lá em Paris que a UNESCO escolheu essa data para homenagear esses grandes artistas que fizeram parte da literatura do nosso mundo. Então, dia 23 de abril é comemorado o Dia Internacional do Livro. E para a gente comemorar este dia, nós vamos fazer a leitura do nosso livro literário aí, da obra de Ruth Rocha, que vocês levaram para casa no dia que os pais foram buscar as atividades das folhas. Então, essa atividade aqui que vocês levaram sobre o livro Marcelo, Marmelo e Martelo, que vocês vão ler esta obra aqui, tá bom?
Então, vocês vão ler essa história aqui. Então, primeiramente, eu quero que vocês leiam a história. Professora, é para responder todas essas atividades? Ainda não, tá? Uma coisa de cada vez. Primeira coisa, vocês vão ler a história do Marcelo, Marmelo e Martelo. Então, a história, a professora, né, imprimiu a historinha para vocês fazer a leitura. E depois que vocês fazerem a leitura desta história, tá? Vocês irão escrever para a professora sobre o que vocês entenderam da história, com começo, meio e fim, com as palavras de vocês, tá? Então, igual aqui, vocês leram a primeira parte aqui dessa história. Leu a primeira parte? Vai lá e escreve o que vocês entenderam dessa primeira parte, tá? Leu a segunda página que tá aqui? Leu a segunda página, vocês vão lá e escreve lá a segunda página, assim, o que vocês entenderam da segunda página na sequência de um texto, tá bom? Então, eu quero que vocês façam a leitura e escrevam o que vocês entenderam da história. Professora, aonde que é para escrever? É para escrever em uma folha, tá? Em uma folha e enviar para a professora. Então, vocês irão escrever essa história e no dia da aula nossa presencial, vocês irão levar esta história em uma folha para a professora. Combinado? Então, vocês vão ler a história e escrever com as palavras de vocês o que vocês entenderam. Então, para ficar melhor, leia um pedaço, vai lá, escreve o que você entendeu. Leia outro pedaço, vai lá e escreve o que você entendeu, certo? Então, vocês irão fazer somente isso, por enquanto, nesta atividade aqui do livro Marcelo, Marmelo e Martelo. Primeira coisa, nós vamos escrever o que nós entendemos da história. Então, cada um vai escrever em uma folha e enviar para a professora lá no presencial. Quem está 100% online, tira a foto e manda para a professora, tá? Quem está no 100% online, a professora vai enviar também para os alunos via PDF para fazer a leitura da história, tá bom? Bom, então essa é a atividade do nosso projeto literário da nossa grande autora homenageada este ano, a Ruth Rocha, certinho? Quem não me enviou a foto ainda do seu livro preferido, envie para a professora, tá? Professora, eu não tenho um livro aqui em casa. Então, fale o nome do livro aí para a professora. Você pode falar, pode escrever em uma folha o nome do livro, né? Tipo uma plaquinha e enviar para a professora essa foto do seu livro preferido. Beleza, então? Bom, agora nós vamos falar um pouquinho sobre o nosso feriado do dia 21 de abril.